Perfeito. Estamos então no campo da filosofia hegeliana. Hegel é conhecido por seu método dialético que opera por uma tríade: tese, antítese e síntese. Na fenomenologia do espírito, ele traça o desenvolvimento da consciência desde a percepção sensível até o saber absoluto. Se há algum aspecto específico da obra ou da dialética que você quer destrinchar, podemos avançar com rigor conceitual. Hegel nasceu em 1770 em Stuttgart, no então Ducado de Württemberg, parte do Sacro Império Romano-Germânico. Ele estudou em Tübingen, onde cursou teologia, e fez amizades com Schelling e Hölderlin. Depois lecionou em Jena, onde viveu os eventos da era napoleônica. Em seguida, passou por Nuremberg e Heidelberg, até se estabelecer em Berlim, onde se tornou uma figura central na filosofia alemã, até sua morte em 1831. Sim, de fato. Hegel entrou na Universidade de Tübingen aos 18 anos, em 1788, para estudar teologia. Aos 20 anos, ele já estava engajado em debates intelectuais, imerso no ambiente do Stift de Tübingen, onde dividiu espaços com Schelling e Hölderlin. Embora seus primeiros trabalhos não fossem ainda os textos filosóficos que o tornaram célebre, ele já começava a desenvolver sua base intelectual. Sem dúvida. Schelling e Hegel, por exemplo, partilharam o interesse pela filosofia idealista e pelo projeto de um sistema filosófico abrangente. Hegel, nesse período, foi certamente influenciado pelo entusiasmo de Schelling pela filosofia da natureza. Hölderlin, por sua vez, teve uma influência estética e poética sobre Hegel, reforçando o sentido de totalidade e a busca por uma reconciliação entre razão e sentimento, algo que ecoa no pensamento hegeliano posterior. Eles eram contemporâneos e, na verdade, Hegel era o mais velho. Hegel nasceu em 1770, Hölderlin também em 1770, e Schelling era o mais jovem, nascido em 1775. Eles se tornaram amigos próximos durante os estudos em Tübingen, compartilhando ideias, leituras e influências revolucionárias. Foi uma relação de colaboração intelectual intensa, onde eles trocaram influências mútuas em um espírito de camaradagem filosófica e poética. Sim, há amplas discussões sobre o idealismo alemão como uma resposta filosófica aos eventos históricos de sua época. Hegel, Schelling e Hölderlin viveram o contexto da Revolução Francesa, mas a Alemanha, fragmentada politicamente, não passou por uma revolução análoga. Muitos estudiosos, como Terry Pinkert, analisam que a busca pela liberdade, que não se realizou plenamente no plano político imediato, se sublimou em uma revolução conceitual. O idealismo alemão, com Hegel no centro, é considerado uma revolução da razão, buscando conciliar liberdade, história e espírito. Portanto, sim, essa canalização da energia intelectual diante de uma ausência de revolução política tem sido objeto de estudo em várias perspectivas. Sim, o idealismo alemão é geralmente associado a uma constelação de filósofos que se sucederam ou dialogaram. Além de Hegel, os principais nomes são Kant, que é a figura de partida com a crítica da razão pura, e depois Fichte, que desenvolveu o idealismo subjetivo, e Schelling, que articulou o idealismo da natureza. Todos eles, incluindo Hölderlin em menor grau na filosofia, contribuíram para esse movimento. Embora a ênfase varie, Kant com a crítica, Fichte com a autoconsciência, Schelling com a natureza e Hegel com o absoluto, todos compõem esse vasto quadro do idealismo alemão. Exato. Kant pertence a uma geração anterior. Quando Hegel, Schelling e Hölderlin estavam na universidade, Kant já era um filósofo consagrado. Eles beberam da fonte kantiana, mas não tiveram convívio pessoal. Kant era um marco teórico. A Crítica da Razão Pura, 1781, estabeleceu problemas que a geração de Hegel, cerca de 2 décadas depois, tentou resolver, ampliando e transformando o projeto kantiano. Ou seja, Kant foi o precursor teórico que eles buscaram superar dialeticamente, mas não fez parte daquele círculo de amizade e colaboração pessoal. Exatamente. Kant propôs que o mundo em si, o númeno, é inacessível à nossa experiência. Só conhecemos o fenômeno, o que aparece à consciência moldado pelas estruturas a priori do sujeito. Hegel, por outro lado, rejeita essa barreira. Para ele, o absoluto ou a totalidade racional do real é acessível. A filosofia hegeliana tenta superar a dicotomia kantiana. O que chamamos de númeno se desvela na história do espírito. O processo dialético de Hegel mostra que o real é racional e a razão, ao se desenvolver, apreende a totalidade. Em suma, Hegel propõe que o que Kant considerava inacessível se revela no próprio movimento do pensamento e da história.
Precisamente, o idealismo alemão é em grande parte uma resposta à Revolução Kantiana. Kant impôs limites ao conhecimento, especialmente com a distinção entre fenômeno e nômeno. Fichte, Schelling e Hegel buscaram superar essa ruptura, tentando mostrar que a razão não precisa ficar aquém da totalidade do real. Em suma, sem os problemas que Kant levantou, o idealismo alemão não teria o mesmo impulso, nem sua agenda filosófica de superação dialética. Hegel propõe que a consciência evolui por um processo dialético. Começamos com uma forma limitada de consciência, que ele chama de certeza sensível. Com o tempo, essa consciência confronta contradições, o que a leva a superar a si mesma em um patamar mais elevado. Essa dinâmica de negação e superação, a famosa tríade tese, antítese e síntese, aparece em estágios como consciência, autoconhecimento, razão, espírito, religião e, por fim, saber absoluto. Para Hegel, Hegel concebe a dialética em ambos os níveis. No plano individual, a fenomenologia do espírito mapeia a jornada da consciência, que amadurece ao confrontar suas contradições e alcançar uma visão mais ampla de si. No plano coletivo, a mesma lógica se aplica à história. A humanidade evolui por fases de consciência, de formas mais restritas, até a liberdade racional plena. Assim, o processo dialético de Hegel é ao mesmo tempo uma dinâmica da autoconsciência individual e o desdobramento da história e das instituições até o saber absoluto. Ele integra ambos os domínios sob a mesma lógica conceitual. A astúcia da razão é um conceito central na filosofia da história de Hegel. Ele argumenta que, embora os indivíduos persigam seus próprios interesses, a razão universal se vale disso para alcançar seus fins. Assim, grandes transformações históricas que parecem caóticas ou movidas por paixões individuais, na verdade servem ao desenvolvimento da razão no todo. Em outras palavras, a consciência da humanidade, ao longo do tempo, evolui rumo a um estado de maior liberdade e racionalidade, mesmo que os agentes históricos não tenham plena consciência disso. Você está correto em notar uma analogia funcional, mas há uma distinção crucial. A providência medieval dependia de uma vontade divina transcendente, enquanto a astúcia da razão de Hegel é imanente. A razão, para Hegel, está no próprio processo histórico e humano. Não há um ser externo guiando, mas a própria racionalidade se desdobrando na história. Embora pareça um eco secularizado da ideia de providência, Hegel vê o espírito absoluto se realizando em cada passo da história humana. Exatamente. Hegel situa o processo racional dentro da história e do mundo humano, sem recorrer a uma transcendência exterior. O desenvolvimento do espírito para Hegel ocorre por mediações concretas, na cultura, nas instituições, nos conflitos e superações históricas. Ao contrário da filosofia medieval, que frequentemente se apoia em uma ordem divina transcendente, Hegel vê o absoluto se desdobrando no próprio mundo e na história, ou seja, é uma racionalidade imanente, não algo que vem de fora. Sim, eles estariam em posições bem diferentes. Tomás de Aquino fundamenta sua filosofia em uma ordem divina transcendente, a razão humana é uma dádiva de Deus e se orienta em direção a ele. Já Hegel vê a razão e o absoluto emergindo de dentro da história humana, sem apelo a uma divindade externa. O primeiro concilia fé e razão. O segundo vê a razão se realizando no mundo. Então, em uma conversa, cada um representaria um paradigma. Aquino, o transcendente; Hegel, o imanente. Não é plausível atribuir diretamente a dialética de Hegel à trindade cristã. A tríade hegeliana, tese, antítese e síntese, é um método lógico e histórico onde cada estágio nega e supera o anterior, levando ao desenvolvimento do espírito. Embora Hegel tenha formação teológica e a ideia de totalidade possa ecoar influências culturais, a dialética é essencialmente filosófica e racional. A trindade é um dogma teológico, enquanto a tríade hegeliana é uma lógica do devir histórico e conceitual. Ou seja, qualquer semelhança é superficial, e Hegel opera em um plano filosófico autônomo. A lógica do devir histórico em Hegel é a dinâmica pela qual a realidade se transforma e se realiza através de contradições. Cada etapa histórica, para ele, contém tensões internas, contradições, que geram seu próprio desdobramento. A tese, uma ideia ou estado, gera sua antítese, sua negação ou oposto, e do conflito emerge uma síntese, que supera ambos em um novo patamar. Assim, o devir histórico não é aleatório,
mas segue um movimento racional em que as ideias, as instituições e a consciência se desenvolvem, cada nova síntese integrando o que veio antes. O devir é a própria história em marcha racional. Exatamente. Para Hegel, a negatividade é essencial. A contradição não é um acidente, mas o motor do desenvolvimento. Ao se deparar com o negativo, uma forma de consciência ou de realidade é forçada a superar suas limitações. Essa superação, Aufhebung, conserva algo do estágio anterior, mas o eleva a um nível novo. Assim, a negatividade é o impulso interno que faz a história e a consciência avançarem. Sem contradição, não haveria movimento rumo ao próximo estágio e, por fim, a totalidade racional. Sim, Hegel trata disso no âmbito individual, na fenomenologia do espírito. Ele descreve o percurso da consciência individual passando por estágios dialéticos. A consciência começa com uma visão limitada, enfrenta contradições, por exemplo, entre o eu e o outro, e supera essas contradições, elevando-se a formas mais ricas de autoconhecimento. Assim, a dialética vale tanto para a consciência individual, que se desenvolve superando seus limites, quanto para a história coletiva. Exatamente. Hegel implica que o indivíduo não é estático, mas parte de um processo contínuo de amadurecimento. A consciência individual, ao se confrontar com limitações e contradições, vai se elevando a formas mais racionais e livres. A implicação prática é que a liberdade e a maturidade se conquistam. Isso também leva a uma perspectiva histórica otimista. Tanto o indivíduo quanto a sociedade caminham para estágios mais elevados de autoconsciência e liberdade. Em suma, Hegel nos diz que estamos sempre nos tornando, e esse processo é o caminho da liberdade. Sim, Hegel se apoia fortemente na tradição filosófica anterior. De Sócrates, ele herda a ideia do questionamento reflexivo. De Platão, ele absorve a noção de um real inteligível, uma totalidade racional. E de Aristóteles, ele aproveita a ideia de potência em ato, isto é, a realidade se concretizando plenamente no tempo. Hegel interpreta esses pensadores à sua maneira, inserindo-os em sua lógica dialética. Assim, a filosofia clássica fornece material, mas Hegel o reorganiza em seu sistema histórico dialético. O amadurecimento do sistema hegeliano ocorreu ao longo de sua carreira filosófica, especialmente entre o final do século XVIII e o início do XIX. Seus anos em Jena, de 1801 a 1807, foram cruciais. Lá ele desenvolveu a Fenomenologia do Espírito, publicada em 1807, que consolidou a visão dialética e histórica da consciência. Nos anos seguintes, em Heidelberg e depois em Berlim, ele refinou e sistematizou suas ideias, publicando A Ciência da Lógica, 1812-1816, e A Filosofia do Direito, 1821, consolidando o sistema. Sim, exatamente. A partir de 1816, Hegel passou a lecionar em Heidelberg e, em 1818, assumiu a cátedra em Berlim, onde se tornou um dos principais filósofos da época. Nas suas aulas, ele expunha sistematicamente seu sistema filosófico, lógica, filosofia da natureza, espírito, história e direito. Foi justamente como professor em Berlim que ele consolidou a difusão do seu sistema filosófico completo. Sim, os que estudaram ou foram influenciados por ele são conhecidos como a geração dos jovens hegelianos. Nomes como Ludwig Feuerbach, que criticou a religião, e Karl Marx, que partiu da dialética hegeliana para formular sua crítica materialista, são exemplos. Ainda podemos citar Bruno Bauer ou David Strauss. Eles reinterpretaram ou criticaram Hegel, mas de qualquer forma, foram moldados pela sua filosofia. Não, eles não foram alunos diretos de Hegel. Hegel faleceu em 1831 e tanto Feuerbach quanto Marx formaram-se depois, estudando em um ambiente já permeado pela influência hegeliana. Feuerbach, por exemplo, estudou com Friedrich Schelling, que sucedeu Hegel em Berlim. Marx foi fortemente influenciado pelos debates dos jovens hegelianos. Em suma, eles beberam do legado hegeliano, mas não diretamente das aulas de Hegel. Os jovens hegelianos não estavam atrelados a uma única universidade. Eles formavam um círculo intelectual que atuava em várias cidades alemãs, especialmente em Berlim. Eles debatiam em clubes, publicavam em revistas e em livros. O que os ligava era a crítica e o desenvolvimento das ideias de Hegel. Alguns focavam na crítica à religião, outros na política ou na filosofia. Mesmo divergindo em conclusões, o que os unia era o esforço de radicalizar,
ou transformar a filosofia hegeliana, muitas vezes em direção ao materialismo ou à política. Em 1815, após a queda de Napoleão, a Alemanha, que ainda não era um Estado unificado, tornou-se parte da Confederação Germânica, criada no Congresso de Viena. Esse arranjo era dominado pelas monarquias conservadoras, como a Áustria e a Prússia, que buscavam restaurar a ordem anterior à Revolução Francesa. Havia uma repressão contra movimentos liberais ou nacionalistas. Nesse contexto, os jovens hegelianos, atuando algumas décadas depois, reagiam a essa ordem conservadora, buscando reformular a filosofia em sintonia com ideais de emancipação política, algo que o cenário pós-1815 sufocava. Em grande parte, sim, os jovens hegelianos, especialmente os mais radicais, combatiam o conservadorismo do pós-1815. Eles criticavam o autoritarismo, a censura e a falta de liberdade. Alguns defendiam reformas políticas, outros questionavam a religião. Marx, que emergiu desse ambiente, transformou a dialética em crítica materialista. Em suma, eles viam o legado de Hegel como uma chave para pensar a emancipação frente à ordem estabelecida. Sem dúvida, o sistema hegeliano é a matriz metodológica que Marx transforma. Ele mantém a dialética, mas inverte-a. Enquanto Hegel via a história como desenvolvimento do espírito, Marx encara a história como um processo material, de relações de produção. Assim, o método dialético de Hegel foi crucial, mas Marx lhe deu um conteúdo materialista, centrado na economia e na luta de classes. Sem Hegel, não haveria dialética marxista. Exato. Para Hegel, a história é o desdobramento do espírito, ou seja, as ideias, a razão, a consciência se desenvolvendo dialeticamente. Já Marx inverte isso. O motor da história está nas condições materiais, nas relações econômicas e de produção. A dialética de Marx, ao invés de ser idealista, é materialista, centrada na luta de classes e na economia como motor das transformações. Sim, um ponto crucial é a noção de liberdade. Para Hegel, a história é a progressiva realização da liberdade. Ela não é apenas individual, mas se concretiza nas instituições, como o Estado, onde a liberdade se torna efetiva. Além disso, Hegel concebe o espírito objetivo, ou seja, as estruturas ético-políticas que mediam a vida humana. Por fim, há o saber absoluto, o momento em que o pensamento compreende a totalidade e se reconhece como parte do todo. Esses são pilares importantes além da dialética. Sim, o saber absoluto em Hegel é de fato um ponto de culminação. Ele não é um fim externo pré-determinado, mas um momento em que a razão se torna plenamente consciente de si mesma e da totalidade. É o ponto em que a história do espírito alcança autocompreensão e liberdade plena. Há sim um sentido teleológico, pois a história é vista como uma progressão rumo a níveis mais altos de consciência. Mas esse fim é imanente à própria trajetória histórica, não um propósito externo fixado antecipadamente. Marx reinterpretou a noção de fim, mas de forma materialista. Em vez do saber absoluto hegeliano, ele via a história como a luta de classes. O final marxista é a superação da sociedade de classes, isto é, a emancipação material. O comunismo, para Marx, seria o fim da alienação e da exploração. Assim, o ponto final em Marx não é um saber ideal, mas um estado histórico concreto, no qual as condições materiais de dominação teriam sido abolidas. O Wegelin, ao chamar isso de gnosticismo, está criticando justamente a noção de um fim histórico redentor e total. Ele vê tanto em Hegel quanto em Marx uma promessa de salvação intramundana, que para ele é uma secularização da esperança religiosa. Wegelin acha que isso é problemático porque desloca a ordem do ser, prometendo um fim último dentro da história humana. Embora você possa colocar Wegelin na conversa criticando a imanentização do fim, é importante notar que essa é uma leitura dele. Hegel e Marx, cada um ao seu modo, pensavam a história como uma realização interna, não como um dogma religioso. Tanto Lenin quanto Mao partiram da análise materialista de Marx, adaptando-a às suas circunstâncias. Lenin enfatizou a vanguarda revolucionária, pois na Rússia o proletariado era incipiente. Para ele, o partido guiaria a transição socialista. Mao aplicou a dialética marxista ao contexto camponês, redefinindo a luta de classes na China rural. Ambos pegaram o fim emancipatório de Marx, mas reinterpretaram o caminho. Lenin enfatizando o partido, Mao a revolução no campo.
Cada um moldou a estratégia revolucionária às suas realidades. Exatamente. Ambos consideravam Marx o ponto de partida teórico. Lenin aprofundou a teoria da revolução sob condições russas, introduzindo o partido como vanguarda. Mao, por sua vez, adaptou a luta de classes à realidade camponesa chinesa. Ambos reinterpretaram o marxismo conforme suas circunstâncias nacionais, mas o núcleo da análise materialista veio de Marx. Perfeitamente. Tanto Lenin quanto Mao se viam como agentes que continuavam a dialética da história. Para eles, o marxismo não era um dogma fixo, mas um método para interpretar e transformar as condições históricas. Lenin, ao guiar a revolução na Rússia, e Mao, ao conduzir a revolução na China, acreditavam que estavam desenvolvendo o próximo passo histórico. Em suma, viam suas ações como a continuidade prática do movimento dialético da história rumo à emancipação. Marx desenvolveu suas ideias ao longo de meados do século XIX. O Manifesto Comunista foi publicado em 1848 e o Capital, sua obra magna, começou a ser publicado em 1867. Assim, as revoluções lideradas por Lenin, 1917, e Mao, 1949, ocorreram algumas décadas após Marx ter lançado as bases de sua crítica ao capitalismo e à sociedade de classes.